Olá, tudo bem? Olha, ideias benditas com mais um tema interessante para você. Eu sou Ronaldo Souza, jornalista, celebrante de casamento e estou aqui compartilhando esse canal maravilhoso com a minha amiga Tati Livramento. Tudo bem, querida? Oi, Rô, tudo bem? Eu sou Tatiana Livramento. Tenho um enorme prazer em estar aqui com você sempre, e com todo mundo que nos acompanha. Eu sou professora universitária nos cursos de administração, gestão de pessoas, enfim. Tenho também uma atividade como consultora empresarial, tenho uma mentoria de carreira, enfim, mais um tanto de coisa que você vai descobrindo aí conforme for acompanhando a gente, né, Rô? Isso E mesmo. E o tema hoje de hoje? pois é. Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, que é o bichinho gente. Bom, e você que está aí acompanhando a gente, já se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha, faça comentários, fala o que você está pensando do que a gente está falando aqui, né? Dê sugestões de temas para a gente tratar também, porque isso é importante e incentiva a gente a continuar sempre produzindo conteúdo para você, né, Stati? É isso mesmo, afinal a gente está aqui para trazer um olhar bem positivo de tudo aquilo que acontece, né, Rô? A gente compartilha o que a gente pensa, sempre no intuito de fazer com que as pessoas tenham um olhar, às vezes, diferente, né, para algo que já estão tão acostumados. A gente costuma andar meio que no automático, e aí, quando a gente escuta alguém falando algo diferente daquilo que a gente pensa, pelo menos a gente reflete um pouquinho, né? Ou concorda, e isso não significa que a gente espere mudar a sua cabeça ou fazer alguém pensar como a gente. A ideia não é essa, pelo contrário, né? Quanto mais pensamentos diversos, mais rico a gente vai ser em termos de ideias. Exatamente. Então, baseado na formação, no estudo, na vivência, na humanidade de cada um de nós, a gente quer partilhar tudo isso com você, nosso ser humano. É isso Bom, mesmo. né? A gente, só para vocês saberem, eu e a Tati, a gente senta para fazer a nossa reunião de pauta, definir os temas que a gente vai tratar durante o mês. A gente senta nesse formato online, que ela mora em Pindamonhangaba, bem Aparecida, né? A gente ainda não gravou nenhum programa pessoalmente, espero Ai, que logo a gente consiga. sonhando com isso. Mas assim, o que acontece? A gente estava fazendo as sugestões de temas com a nossa chuva de ideias e de repente a Tati falou assim: vamos falar do bichinho gente. Eu falei: bichinho gente? Ai meu Deus do céu, como que é isso, Tati? Conta pra nós então agora. Então, essa é uma expressão que vem da sala de aula, né? Porque eu sempre digo isso, explicar a parte mais técnica é sempre mais fácil, né? Tem ali uma regrinha, um manual, um padrão que você vai e explica como uma ferramenta de gestão funciona, como você faz, quais são as etapas de um processo de recrutamento e seleção, quais são as etapas para você formatar um plano de negócios. Isso tudo está ali, né? É fácil da gente explicar. O grande barato, o grande desafio disso é a gente conseguir mostrar para o aluno que tem o lado do comportamento, né? O olhar humano, o olhar de cada um para cada uma dessas ferramentas, para cada uma dessas técnicas. E sempre, eu ia falar nem sempre, né? Mas é sempre uma pessoa interpreta diferente da outra. Sempre tem aquele olhar próprio, né? De ver um resultado, de implementar uma ferramenta. E às vezes isso não nos agrada, porque o outro não tem a mesma visão que a gente. E aí, para dar uma aliviada nesses conflitos que são necessários e pertinentes, eu brinco que a gente tem que ter paciência e aceitação com o bichinho gente. E esse bichinho gente somos todos nós, né? O primeiro bichinho gente que eu conheço sou eu. É aquela coisa de você se inserir nessa esquisitice de cada um. Todos temos as nossas particularidades. E é interessante quando a gente percebe que uma mesma situação ela pode levar alguém a uma extrema felicidade e alguém a uma extrema irritação ou a um aborrecimento. Às vezes é exatamente a mesma coisa, o mesmo fato, a mesma situação. E essas reações vêm
do jeito que cada um olha, do que aquilo significa para cada um. Então, o bichinho gente é sim um bichinho bem esquisito. O que você acha, Rô, quando você acorda e dá de cara com aquele bichinho gente ali no seu espelho, na sua frente? Exatamente, você falando, eu já fui pensando, o primeiro bichinho gente sou eu mesmo, né? Às vezes a gente acorda, vai, toma um banho, vai pra frente do espelho, escovar o dente, arruma o cabelo, se ajeitar para ir fazer as nossas tarefas diárias. Eu mesmo estando em casa, eu mantenho essa mania de me arrumar. Ah, E acho ótimo. inclusive estou perfumado para falar com a senhora, viu? Que delícia, eu também. Ah, muito bom. Então, assim, mas para dizer que às vezes a gente faz tudo muitas vezes no automático e esquece de olhar que esse bichinho gente somos, né? Nós, sou eu, é você, e que quando eu me deparo com outra pessoa que eu caracterizo como bichinho gente também, vejo ali os seus limites, vejo ali os seus potenciais, eu esqueço de olhar para mim e enxergar tudo isso em mim também. E viro um cumpridor de tarefas, um executador, sei lá se eu posso usar essa Pode, é isso palavra, mesmo, um executador. né? E, enfim, a gente esquece, né? A gente só olha pro outro, o bichinho gente é o outro, o bichinho gente é aquilo, e eu fico liberado disso, né? De É ser isso. esquisito. O bichinho gente somos todos, mas esquisitos são os outros. Né? Não parece muito justo isso. A gente Não. tem que se incluir. E voltando até a essa questão do automático, né? De estarmos no automático. Tem uma série de pesquisadores aí com relação à neurociência, enfim. Sei que há um certo consenso de que algo em torno de 40% das nossas decisões diárias a gente toma no automático. Né? Seja o caminho que você vai pegar para ir na padaria, ou a mão que você usa para escovar o dente, a gente nem pensa. Mas 40%, e por um lado isso é bom, né? Porque a gente não ocupa o nosso cérebro. Imagina todas as vezes antes de escovar o dente, você parar para pensar: hoje vou escovar os dentes com a mão direita, com a mão esquerda, vou começar assim, o cérebro da gente fica exausto, né? Então, esse é um mecanismo mesmo de levar as coisas para um consumo energético do cérebro menor do que quando a gente precisa realmente refletir. O problema é que a gente tem aumentado muito o número de decisões, né? O nosso dia tem passado muito mais no automático do que era para ser. E aí, quando a gente para de refletir, né? Quando a gente não se pergunta por que a gente agiu de uma determinada forma, por que a gente fez uma determinada escolha, por que a gente falou daquele jeito, como a gente acha que, sabe, vai saindo, vai indo, é assim, é porque eu sou assim. Aí a gente está correndo um enorme risco de não perceber o quão esquisito, e às vezes esse esquisito nem é tão carinhoso assim, a gente está sendo. Né? Porque é bonitinho falar, ele é meio esquisitinho, fica aquela coisa, aquela pessoa diferente, né? A gente tem ali uma certa boa vontade com aquela pessoa, porque ela é só esquisitinha. Mas isso às vezes pode passar do ponto, né? Pode colocar muitas barreiras entre nós e as pessoas que estão à nossa volta. Então a gente precisa sair desse automático, né? Fez eu me lembrar de quando eu era diretor de programa em televisão, trabalhava com equipe e às vezes alguém da equipe vinha falar comigo alguma coisa, trazer um feedback sobre alguma atitude minha. E quando era negativo, e geralmente o feedback ele vem pra gente quando é negativo, assim, num primeiro momento, positivo ele sempre vem depois, né? Ah, você saiu bem, você foi legal, você demora um pouco às vezes, né? Mas o negativo vem a galope, né? Opa! E ok, porque eu acho que dependendo de como ele é pensado, como ele é colocado pra você, é pro seu crescimento. E eu sempre aceitei e abracei. Só que no primeiro momento, quando você ouve que tal postura, que tal ação me incomodou, não foi muito legal ou não foi muito eficiente, no primeiro momento dá uma
você fala, puxa, eu não queria. Eu sou uma pessoa que me cobro muito profissionalmente. Então, quando alguma coisa não saía muito legal, aí eu ficava... Não achava ruim com a pessoa que me veio, mas comigo mesmo, né? Falei, puxa, não prestei atenção nisso. E aí Às vezes é precisou uma muito isso, né? A pessoa... gente não presta atenção, não é por maldade, Não, você só não presta é, atenção. E precisou uma pessoa, né, que está ao meu redor ali na equipe, vir falar isso para mim para que eu pudesse ver. Que ótimo! Sou muito grato por isso e espero que sempre aconteça isso na minha vida. Não que eu quero estar sempre errando, mas como a gente não vai ser 100% perfeito e assertivo a vida toda, então, ok. E ainda falando sobre essa experiência como diretor de programa, eu me deparei uma vez com um membro da equipe, chegou para trabalhar comigo naquele ano, para um projeto grande, e eu nunca tinha trabalhado com aquela pessoa, mas eu conhecia a fama de eficiente, de eficaz, mas também conhecia o perfil arrogante. Ah, é difícil. É um perfil assim, um tanto difícil, complexo de lidar. E aí, tá, estamos indo e eu observando, porque eu também não posso ter já um julgamento, um pré-julgamento, sem ter trabalhado com a pessoa. E fui percebendo. Ele me desafiava o tempo todo, ele desafiava a equipe. Estagiários vinham falar para mim assim, tá difícil, é porque ele me cobra assim, assim, assado, a fala dele me machuca. Fui observando, até que começaram a chegar reclamações para mim de outros departamentos da emissora, de pessoas que, né, que não estavam no dia a dia, mas pontuais na hora da gravação do programa. Olha, fulano fez isso, isso, aquilo, não dá para a gente trabalhar dessa forma. Eu falei, tá bom, vou conversar. Como que eu vou conversar? Bom, gente, por incrível que pareça, aqui na internet existem fontes muito seguras, canais de YouTube muito legais, como o nosso, confiáveis, que trazem bons conteúdos. Então eu fui aprender a lidar com um tipo de perfil. Por mais que eu já tivesse participado de formação de gestão de pessoas, né, de como ser um bom líder, tem coisas que são detalhes, né? Então, assim, como trabalhar com uma pessoa com perfil arrogante, sendo ela eficiente, sendo ela trazendo o resultado que a gente precisa. Bom, primeiramente, que eu descobri que a pessoa que tem o perfil arrogante, ela foi uma pessoa criada sobre grande cobrança e exigência dos pais. Então, ela sempre foi cobrada em ser o melhor, sempre ter as melhores notas, sempre ser o melhor aluno, sempre ser o destaque da sala de aula. Então, acaba que a pessoa cresce sem pretensão de fazer qualquer avaliação psicológica, porque eu não sou da área, né, Tati? Mas a pessoa cresce, pelo que eu fui me informar, cresce com essa coisa. Eu sou o melhor, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Então você tem que só fazer o que eu estou falando. É assim, sabe? A pessoa... de você ter muita consciência do seu potencial, de você ter acertado, né, ou ter dado certo muitas vezes, Sim. e aí você acredita que você vai acertar sempre nas próximas vezes. Mas não Exatamente. é assim, né? Não. Você vai se achando muito melhor e não é assim. E aí, como lidar com uma pessoa dessa sendo você o gestor dela, né? Aí é onde eu fui descobrir o caminho. Por quê? Tem uma forma de abordagem quando você precisa trazer um feedback para a pessoa de coisas que ela precisa melhorar. Sim. E a pessoa, geralmente, a gente sempre começa um feedback falando das qualidades da pessoa, né? A gente vai apontando as qualidades, mas olha, eu observei que isso e que aquilo. E com ele foi a mesma forma. Qualquer pessoa do perfil arrogante vai ser dessa forma. Você tem que destacar bastante o perfil arrogante mais ainda, todas as qualidades que a pessoa tem, dizer o quanto você é satisfeito com o resultado do trabalho que você recebe, com retorno e tal. No entanto, estou percebendo que pessoas do departamento X vieram e me apresentaram essa reclamação, essa dificuldade em lidar com você. Então, eu precisava que você
lidasse um pouco melhor com tal situação, tivesse mais paciência um pouco com fulano, com ciclano. E aí você vai apresentando essas dificuldades e a conversa vai fluindo bem. Eu percebi que quando eu fiz isso, eu enalteci todos os pontos positivos. E quando eu apresentei aquilo que estava negativo e estava criando Precisando ser dificuldades com a melhorado, equipe, né? sim, isso. Ele, assim, foi como se tivesse tido um choque. Como se não tivesse esperando, porque dele tudo é sempre tão bom. Imagino que alguém vai trazer ainda mais. Olha, perfil arrogante, né? E ainda mais você. Né? Eu, no caso, né? E Aham, quando eu sim. trouxe isso. Mas ele acolheu com respeito e as coisas melhoraram e o trabalho fluiu melhor. A gente não muda ninguém e nem temos essa pretensão, mas para o ambiente de trabalho é sempre bom que a Sim. pessoa, né, melhore algumas coisas. E isso que você está falando, Rô, é muito importante. A gente identificar o perfil da pessoa com quem a gente está convivendo. Porque isso, né, tem muitas ferramentas aí, eu também não sou psicóloga, não sou dessa área, mas trabalho, né, dando aula de gestão de pessoas, então a gente vai, faz cursos, né, vai se armando ali desse conhecimento e tem várias ferramentas, vários testes, né, para você chegar ao perfil do seu próprio perfil, para você fazer essa reflexão, esse autoconhecimento, mas também para você avaliar os outros, né? E conforme você vai descobrindo, vai percebendo isso, você aprende a lidar com os outros. Na verdade, o bichinho, gente, é tão esquisito que a gente quer que os outros aprendam a lidar com a gente. Não é assim? É, Mas eu do sou jeito que a gente assim. quer. Então, por favor, Ronaldo, me trate como eu quero ser tratada, né? Perceba como eu sou e me trate como eu quero, que a gente vai se dar super bem. Se eu tenho esse desejo, o Ronaldo também tem, né? A Maria, o José, todo mundo tem essa vontade. Mas não dá. Se cada um só pensar do seu jeito, né, que quer ser tratado daquele jeito, o mundo vai virar uma bagunça. Então a gente que consegue entender isso, a gente começa a buscar qual é o perfil daquela pessoa. Tem pessoas que são mais analíticas, que para tomar uma decisão, elas precisam de tempo, elas precisam de dados para analisar, elas não vão tomar uma decisão assim. Aí você que é uma pessoa que tem um perfil mais da ação, né? Você precisa daquela decisão rápido porque você é um executor, você quer sair fazendo. Você cruza com a pessoa no corredor, dá 3 informações e quer que a pessoa resolva. Aquela pessoa não consegue, não faz parte do perfil dela. Ela não está fazendo de maldade, ela não está enrolando, ela não está insegura. Não, ela tem um outro perfil. Ela precisa de um outro tempo para tomar decisão. Ela precisa olhar as coisas numa planilha. Ela precisa que você leve para ela e fale assim: olha, se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter tal resultado em tanto tempo, a gente vai favorecer essa outra situação aqui. Aí ela vê, né, com dados ali, de preferência números. Os analíticos adoram os números, mas não precisa ser necessariamente número, não. Pode ser uma análise mais aprofundada da coisa, sabe? Ó, eu já falei com fulano, com fulano, com fulano, que concordaram com isso. A pessoa que tem esse perfil analítico, ela vai se sentir mais confortável para tomar uma decisão assim. E a gente precisa entender que é o jeito da pessoa, não tem certo e tem errado. Tem as pessoas que são voltadas para as ideias, são criativos demais, né? Olha uma situação e já pensa na solução, mas essa pessoa não é muito chegada a executar. Ela gosta de ter ideia e ela quer que a ideia, ela quer ver aquela ideia dela concretizada, mas ela não é muito chegada a ir lá e botar a mão na massa. Tá bom, que maravilha quando a gente tem dentro de uma mesma equipe aquele que tem as ideias, aquele que analisa bem as ideias, aquele que executa bem as ideias, porque um vai complementando o outro. Só que a gente vê que quando isso acontece, as pessoas acabam se bicando porque não entendem isso, não percebem, né? Tem gente que é tímido demais e tem um livro que eu adoro que chama O Poder dos Tímidos, não sei se você conhece. O Não. tímido, ele tem uma capacidade analítica gigantesca. Quando um tímido fala,
presta atenção no que ele está falando. Porque pro tímido Sacode. falar, pro tímido falar, ele tem que estar muito seguro. Entendeu? Eu me coloco nisso, né? Que sou uma pessoa que fala, às vezes eu dou, né? Falando, não devia ter falado isso. Mas se a gente fala, a gente quer se comunicar, é o perfil comunicador. Então, será que o meu perfil é melhor do que um perfil do tímido? Não tem melhor e pior. Não. Né? O tímido, Eu quando ele olho. vai falar, ele já analisou, ele já pensou. Então, na hora que ele abre a boca, você fala, opa, deixa eu ouvir o que está vindo daí, porque não é sempre que essa pessoa se posiciona. Né? Eu olho para isso, Tati, como uma grande engrenagem, onde somos peças com formatos, mas que tem perfeito encaixe para se encaixar e fazer uma outra grande engrenagem funcionar. Né? Cada um com seu jeito, com seu perfil, com seu estilo. Assim também eu queria trazer aqui o meu lado celebrante de casamento, é a questão dos relacionamentos afetivos. Então, ninguém se conhece e vai logo se casar. Na verdade, são a palavra poucos, né? se Às vezes conhece. até a gente escuta essas histórias, mas são poucos. Mas assim, o que eu acho, né? Na verdade, essa palavra se conhecer, ela perdura até mesmo depois do casamento, porque o namoro é essa fase de paixão, de coisa mais efervescente, daquela coisa, depois as coisas vão ficando mais brandas, né? Vai se acostumando mais com o jeito do outro, com a família, aí vem noivado, do noivado assim, faz o noivado porque tem pretensão de casar, e aí quando vai se casar, fez todas as escolhas, já dá esse passo mais seguro, né, mais certo, já observou mais o outro. Mesmo assim, é só no dia a dia, quando juntou as escovinhas de dente, que a pessoa vai saber como é que lida com o outro. E aí, quando tá ali dentro de casa, né, Tati, que vai observar que a pessoa quem ela ama é um bichinho gente diferente dela. Esquisito. E que às vezes esquisito e que às vezes precisa haver ali o joguinho de cintura. Não é nada de submissão, não é nada de submeter só à vontade do outro, não é nada disso. Mas às vezes precisa ter um joguinho de cintura. Olha, fulano gosta das coisas arrumadas mais assim desse jeito. Eu não me importo tanto, mas como eu sei que vai incomodar fulano, então eu vou tentar, vou me esforçar para arrumar um pouco melhor. E assim vai indo a convivência. Isso então a gente transfere tanto do campo afetivo, no campo dos relacionamentos, quanto no mercado de trabalho. A gente sempre vai estar lidando com o bichinho gente, com as suas manias, né? Mania de às vezes dormir sem roupa, mas cobrir o pé. É Né? verdade, são esquisitices quando eu falo, né, que o bichinho gente é um bichinho esquisito. Às vezes são esquisitices mais pontuais, né? Aquela coisa que a gente precisa, inclusive, tomar mais atenção para não deixar passar ali do ponto. Às vezes são esquisitices que vira piada, que é engraçado. Mas sabe o que que qual é o grande barato, Rô? É a gente ir conhecendo a pessoa. A gente nunca conhece, né? A gente vai conhecendo. A gente, ao longo da vida, ao longo da convivência, a gente vai conhecendo aquela pessoa. Porque da mesma forma que a gente se transforma, o outro também se transforma. É tão bonito quando a gente olha para alguém e fala assim: nossa, como essa pessoa mudou, como essa pessoa hoje é mais equilibrada do que era no passado, como essa pessoa se permitiu mudar, porque tem isso, né? A gente vai mudando conforme a gente vai percebendo que precisa mudar. Senão, não adianta ninguém falar para você: você precisa mudar isso, precisa melhorar aquilo. Se você não quiser, né? Quando você passa a ter essa intenção, quando você reconhece que tem alguma coisa em você que poderia ser melhor, aí sim as pessoas podem te ajudar, né? Tem vários caminhos para isso. Às vezes um bom papo com um amigo, às vezes uma terapia, né? Muito autoconhecimento. E aí a gente cai naquela coisa que a gente estava falando do automático, né? É você parar para prestar atenção. Por que você se meteu naquela briga com seu marido, com a sua esposa? Qual foi o ponto?
né? Qual foi a relevância daquilo? A pior coisa que tem, Rô, é quando a gente nem se questiona, né? Quando a gente deixa o automático acontecer. E de repente, se alguém pergunta pra gente, por que você fez isso? Por que você pensa dessa forma? E a resposta que vem é, porque sempre foi assim. Porque todo mundo pensa assim. Aí você tá naquele processo, sabe, do espírito de manada? Tá todo mundo indo Sim. pra lá, eu vou também. Mas você sabe onde é o lá? Você se questionou se é pra lá mesmo que você quer ir? Né? A gente tem visto muita gente nesse ritmo, sabe? De ir fazendo porque está todo mundo fazendo, sem desenvolver o próprio senso crítico, que é uma dos nossos atributos, né? Mais importantes. A gente é bichinho, gente. A gente não é só bichinho. Os É. bichos não têm senso crítico, os bichos não têm capacidade de discernir ali sobre certo e errado, não tem valores, né? A gente sabe disso. Por Uhum. isso somos bichinho, gente. Né? A gente tem um quê a mais aí, uma capacidade de raciocínio que às vezes eu acho que as pessoas não estão usando tanto, aí fico tão triste. Tati, olha, tô olhando aqui no cronômetro, já tá chegando perto da gente encerrar, né? E aí você falou da transformação, né? Quando a gente consegue ver a pessoa se transformando e tal. E é tão gostoso quando a gente percebe que de alguma forma a gente participou daquilo para aquela Oh, transformação. E de alguma forma a transformação daquela pessoa também contribui com a minha transformação. Porque eu acho que qualquer coisa que aconteça na vida do outro que tenha a minha colaboração, me muda também, me uhum. melhora. E eu me permito isso. Agora, a gente brincou ali do bichinho gente com as esquisitices, dormindo pelado e cobrindo os Cobrindo o pé. pés, né? E eu nem quero falar que eu faço isso também. Eu também conheço alguém que faz Mas, isso, mas eu não posso falar. tá bom. Mas eu queria só finalizar a minha fala, a minha parte, de falando de esquisitices. Eu não poderia ficar calado diante de uma situação tão delicada que o nosso mundo vive, o nosso planeta vive, que é essa questão da pandemia. Famílias e famílias estão perdendo seus entes queridos e ainda temos pessoas com esquisitices não querendo usar máscaras, não Uhum. querendo se cuidar, num puro egoísmo. E isso, infelizmente, é muito difícil, essas esquisitices da gente lidar, sabendo que gente querida está indo. A gente sabe que tudo tem sua hora, todo mundo tem seu tempo, mas a gente fica pensando que no momento onde precisaria tanto que a gente fosse mais solidário, a gente está se tornando cada vez mais egoístas. Essas esquisitices a gente precisa melhorar, a gente precisa tirar da nossa vida. Sermos mais empáticos, sermos mais humanizados, termos mais caridade. Eu acho que isso é muito importante para a gente. E aí só pegando o gancho aí, né, no que você falou, a gente realmente precisa de mais solidariedade, sabe? De um olhar mais caridoso, de mais amor nas nossas ações e não tem esquisitice, né, que justifique os atos que algumas pessoas vêm cometendo de tamanha irresponsabilidade. Então, eu me solidarizo, né, com tantas famílias aí que perderam seus entes queridos. Eu perdi alguns também, né, graças a Deus, nenhum tão próximo assim, né? Não foi pai, não foi mãe, marido, filho, essas coisas, graças a Deus. Mas perdi amigos, perdi pessoas de mais idade, enfim. E aí eu nem falo que é esquisitice, sabe? Acho que a gente precisa, como você falou, de mais se humanizar mais, né? Lembrar que é muito mais do que bichinho, nós somos gente. E gente é capaz de amar, de ser empático, de ter raciocínio crítico, e aí só assim a gente vai transformar essa sociedade. Como sempre, um papo maravilhoso com a minha amiga Tati Livramento. E o que os nossos amigos que estão nos acompanhando têm que fazer, Tati? Comentar, compartilhar, curtir, se inscrever no canal, acionar ali o sininho, tudo que vocês puderem fazer para ajudar a gente aí a fazer esse canal crescer
e levar a nossa mensagem, o nosso bate-papo para mais gente, para que a gente, quem sabe, consiga despertar aí no mundo umas atitudes mais bacanas, enfim, reflexões, né? Isso aí. Próxima quarta-feira a gente se vê de novo aqui com um novo conteúdo, com um novo vídeo e Um prazer aqui com o nosso enorme, né? Ideias Estar aqui. Benditas. Isso mesmo, É, vai ser um prazer enorme estar aqui com todo mundo na próxima quarta-feira. muito bom. Tchau, minha amiga. Tchau, tchau para você que acompanhou a gente. Tchau!